Na última sessão da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Dalla Costa trouxe um tema que vem gerando insatisfação entre moradores de diversos bairros da cidade: as notificações enviadas pela Prefeitura para regularização das calçadas em imóveis já consolidados há anos. Segundo o vereador, o documento dá somente 30 dias para os proprietários se adequarem às normas do plano diretor aprovado no final do ano passado, prazo considerado insuficiente e incompatível com a própria legislação. Senhor presidente, subo nessa tribuna hoje no que diz respeito a uma cobrança que venho recebendo desde a semana passada, acredito que não só eu, como demais vereadores, a respeito de uma notificação que está chegando nas casas essas de já há vários anos construídas, e que dando um prazo de 30 dias para regularizar as calçadas de acordo com a lei que aprovamos do plano diretor no final do ano passado. E me dá uma preocupação muito grande você estipular um prazo de apenas 30 dias e na sequência já uma multa para essas famílias, porque não vai resolver o problema. Aqui nós estamos trabalhando incansavelmente na Comissão de Mobilidade Urbana, do qual sou relator, e lá dentro da própria Plano de Mobilidade Urbana tem a questão da regularização das calçadas. Aprovamos, sim, no ano passado, uma legislação específica no que diz respeito às calçadas, junto com o plano diretor, e lá num dos artigos, que inclusive está descrito dentro dessa notificação, diz que a regularização das calçadas tem que ser de forma gradual. E aí eu pergunto, 30 dias não é uma forma gradual. E aí a multa, para que essa multa? O pagamento da multa vai incorrer na regularização da calçada? Não vai. Então eu peço aí à administração para que possa rever essas notificações. Eu sei que lá estão fazendo o seu trabalho da maneira que tem que ser, mas precisa ser um debate mais amplo, algo que a gente precisa sim de encontro com a questão da acessibilidade, com a melhoria do tráfego de pedestres, cadeirantes, enfim, precisa sim ter essa questão das calçadas regularizada em toda a cidade, mas aí de uma maneira mais gradual, como a própria lei prevê. Eu tive olhando em outras cidades como é feito isso, e fica aqui de sugestão também. Dá-se lá um prazo de 1 ano, 360 dias, para o morador lá poder regularizar a sua calçada, e não fazendo, a prefeitura que dê um jeito, com a sua equipe, de uma maneira terceirizada, não sei, ir lá e fazer a regularização do jeito que tem que ser. E aí, como é que vai fazer? Incorpora no IPTU do próximo ano. Uma maneira mais direcionada de você administrar esse dinheiro, porque a multa por si vai cair no cofre da prefeitura e vai se evaporar esse recurso, não vai atingir o fim que é a regularização das calçadas. Então acredito que tem que ser de uma forma gradual. A gente precisa realmente resolver a questão da mobilidade aqui na nossa cidade, principalmente no que diz respeito às calçadas. Todo ano tem aquela caminhada da acessibilidade pela nossa praça, que a gente vê a dificuldade dos cadeirantes. Eu que tenho criança pequena, por exemplo, quando vamos sair com um carrinho na rua, por exemplo, já é bem difícil também de estar desviando de árvore, de toco de árvore, calçamento desirregular, enfim, a gente precisa de uma maneira efetiva resolver isso. E mais uma questão ainda, como que a prefeitura está exigindo que as propriedades privadas façam essa melhoria de acordo com as normas e tudo mais, se nos ambientes públicos não existe? Não existe. Estivemos na arena ontem, para chegar na arena, olha a dificuldade que é, tem que andar em cima da via, tem que andar em cima do asfalto, não tem calçada. Então, dentro de essas, e escolas, creches, enfim, muitas coisas ainda que precisam ser feitas pela questão do poder público. Então acho que antes de estar cobrando um prazo de 30 dias para você resolver, precisa primeiro olhar para o seu próprio umbigo, resolver as questões das suas áreas públicas, e somos parceiros para isso. A Câmara aqui está aqui para aprovar créditos que for necessário abrir para fazer isso. A gente precisa realmente resolver isso, mas antes de querer exigir, temos que fazer bem feito como poder público. Então fica aqui meu desabafo, senhor presidente. Não sei o que a gente vai fazer aqui enquanto Câmara de Vereadores, quem sabe a gente possa alterar alguma legislação, essa que eles estão questionando aí para as moradias aí, possam estar se regularizando, quem sabe ampliando um prazo maior. Mas fica a sugestão aí, de que a gente não simplesmente vá lá, notifique, 30 dias, se não fizer, multa. Não, aí não, o dinheiro vai para onde? Então, se é para o munícipe lá, que tem a sua propriedade, que paga o seu IPTU,
tem que regularizar, que se dê um prazo maior, e caso ele não faça, a prefeitura vai lá e faz, e cobra no ano seguinte, de uma maneira mais parcelada, de uma maneira que fique aí justo para todo mundo, senhor presidente. Nova já é obrigatório. Mas eu vou falar mais aqui da questão do Planalto e o Novo Horizonte. Eu vou incluir esses dois bairros hoje, que esse que houve a notificação. Que no início era OCA 1 e OCA 2, né, vereador Rodrigo? Então, esse povo só está sendo faqueado, apertado. E os imóveis deles são iguais aos nossos, que eu não moro lá. De qualquer local da cidade de Pato Branco. Nós tiramos o estacionamento deles. Um debate intenso aqui quando asfaltamos. Os dois bairros não têm o estacionamento da rua. Agora, não estou discutindo mérito, se é bom ou ruim, não sou contra quem queira regularizar, mas a toque de caixa no final do ano, notificar para mudar uma calçada. E o Planalto e o Novo Horizonte é bairro que nem qualquer um outro. Eu me preocupo muito, e não é só na calçada, o personalismo. Vocês têm noção quantos mil imóveis de Pato Branco estão irregulares as calçadas? Daí, porque eventualmente o João não gosta do Pedro, liga lá para o departamento Y, quer Z, vai lá e notifica uma rua inteira. Será que aquela rua era prioridade? Não sei. Será que a ideia do vereador lá, sei lá, 5 anos, 4 anos, 3 anos, e realmente aplicar a lei? Será que o poder público realmente fazer um programa que era um fundo na época, a ideia era mais ou menos isso, onde se retroalimentava para ir resolvendo um problema histórico da cidade? Que isso, vamos deixar claro, é antes da lei que a gente obrigou. Hoje não libera ser obra nova sem calçado. Agora, nossos irmãos do Novo Horizonte e do Planalto, hoje eles não têm onde estacionar. Se o Depatran passar com o carrinho dele lá, com o Big Brother ambulante lá, vai empapuçar o negócio de gerar multa lá, porque o cidadão vai fazer o quê? Vai descer de helicóptero nas casas? E não estou nem dizendo, inclusive nem nessa gestão, a lei que obrigou a deixar sem os estacionamentos, vai empapuçar o gerador de multa lá, porque o cidadão se obriga a ir para casa, se obriga eventualmente a deixar o carro ali 10, 20 minutos para pegar um familiar ou não, se tiver um outro carro na garagem. Então, eu mais fico assim, que escolher um local, por que notificar aquele? Porque motivo justamente aquele local. Isso não é bom para a vida pública, o personalismo. A lei tem que ser sazonal. Ó. Foi pedido da Arena, mais legítimo, porque isso é impossível. É um equipamento público novo, começou agora, de grande impacto, tem que regularizar sim. Agora, a cidade onde já é passivo existente, que esse aqui, posso estar enganado, é de 80, 78, esses bairros aí enormes, o início deles, agora no fim de 2025, na época do Natal, com a sociedade em crise, quem não vive o dia a dia, não está fácil sobreviver aí fora, não está fácil, recebe uma cartinha em época de Natal, em clima de Natal, uma cartinha para regularizar a calçada. E não sou contra que tem que ajustar. Eventualmente um cadeirante depende daquela quadra. Mas o bom senso, na linha do vereador Lacorda, tem que respirar. E se é para levar a sério, agora que tem lei, vamos levar a sério. Vamos criar um fundo. E dá, sei lá, 2 anos, 1 ano, 3 anos, aí depende por bairro, eventualmente, tem que estudar, porque é muito. Até porque se resolver fazer hoje, nós não temos capacidade de fazer. Não tem mão de obra, não tem como produzir paver, não tem como fazer nada. É muita coisa. Ele entra num crash e é produto que tu não traz de fora, ele é inviável, ele é muito pesado. Então me entristece mais o período, em vez de receber uma carta do Papai Noel. E não estou fazendo juízo de valor, viu, senhor prefeito, não é nem pessoal, isso aqui é impessoal, leva por esse lado, não é uma crítica pontual. Mas o cara, em vez de receber uma carta do Papai Noel, recebe uma notificação, e nada é barato de fazer calçada. Não é coisa de lá 100 pila ou 200 pila, eventualmente fazer uma vaquinha entre a família e ir lá e resolver. Não se fala de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, depende do tamanho da calçada. Vai tirar da onde? Justamente no final do ano tem muitas despesas, já janeiro vem IPVA de novo. Então eu peço essa fala com uma reconsideração nesses casos já notificados, e se é para encarar o problema, fazer um programa de verdade, que já várias vezes foi discutido aqui, e nunca fizemos como cidade, como município. Fazer um programa para dar um prazo lá para o cidadão resolver a vida dele na questão da calçada. Quando a gente lembra, Leandro, do Sintracom, uma boa tarde, você que está aqui hoje, nos acompanhando, eu me recordo em 2013,
Quando começou-se as discussões com relação à lei de acessibilidade, à lei das calçadas, a modernização, a padronização, criando-se todo um escopo para uma lei específica das padronizações. Aí quando eu assumi o pleito aqui no Poder Legislativo, em 2017, nós não tínhamos algo padronizado com a lei do plano de arborização. Então, você trabalhava com uma tipologia de calçada e um tipo de plano de arborização. Então, não tinha um casamento e um sincronismo com relação a ambas as legislações. Mas também relembrar que temos, como o vereador Eduardo muito bem pontuou, a questão de obstáculos, temos a questão novamente assolando a nossa cidade, a questão dos fios soltos por muitas companhias, que infelizmente algumas estão deixando a desejar novamente na nossa cidade. Recebemos diariamente reclamações com relação a essa pauta, a qual nós temos uma lei do nosso vereador Rodrigo Correia, que tem essa pauta principal, a questão da regularização, que é o que tem que ser cumprido. A questão muito bem lembrada pelo vereador Joecir Bernardi, eu acho que o bom senso e o diálogo tem que ter nesse meio termo aí hoje. Sabemos de que até fui cobrado com relação às calçadas de concreto, porque eu estive lá no Alto da Glória e no bairro São João, e ambos estão sendo feitos com concreto. A questão de acessibilidade, de você ter o paver, o tátil para a pessoa com deficiência, não tem. Mas nessa informação dentro do governo do estado, obtive de que é uma nova normativa do governo do estado, dos novos projetos de padronização que seja feito de concreto. Então você veja que nós temos que fazer ainda mais algumas adequações dentro das leis de acessibilidade, a lei das calçadas, e precisamos tão logo, como bem falou o vereador Joecir, a gente reformular. Lá na Ebra Azul, que nós discutimos em 2019, 2020, final de 2020, a questão de um aporte financeiro para a padronização dessas calçadas, então nós precisamos fazer acontecer. O que é injusto, como o senhor bem falou, Joecir, é de que chegue agora um comunicado dando um prazo de 30 dias. Eu acho que dentro desse comunicado tem que ter uma forma de um prazo legal para que o morador possa se adequar, para que ele possa também cumprir com o que diz a legislação. Mas é o bom senso. Muitas áreas do município não tem calçada. Então, assim, é um pensamento que a gente tem que parar às vezes e começar a refletir, né? Eu não faço o dever de casa e vou cobrar. Espera aí, então primeiro vou fazer o dever de casa, vou cumprir com as obrigações, vou padronizar tudo para depois fazer a cobrança. Na questão das calçadas, eu acho um absurdo o que está sendo feito com os moradores, principalmente moradores de bairro do nosso município. Porque aqui na área central, tem inúmeros imóveis aí que não tem calçada. Ou se tem calçada, está toda quebrada. E eu venho desde a minha primeira legislatura aqui nesse plenário, venho cobrando a notificação do proprietário para que faça a calçada conforme prevê a legislação. E continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Será que é porque esse imóvel é de empresário, que tem condição financeira elevada em nosso município, aí não, a lei para esse cidadão não vale. Agora, para os coitadinhos dos bairros, como é o caso que o vereador Rafael esteve lá, no bairro Planalto, na rua Santa Clara, foram lá e ó, caneta comeu solta. Um absurdo. Eu acho que primeiro o município, a prefeitura tem que dar exemplo, fazendo a parte que compete a ela. A própria prefeitura municipal não tem calçada na lateral, na rua Araribóia. Não tem calçada. O que tem lá? Várias peças de meio fio, obstruindo a passagem do pedestre. Não tem calçada ali, vereador Eduardo. Prefeito, secretário de obras, acredito que passa todo dia ali. Ali não tem. Vou mais além. Semei do José Fraron, no bairro Fraron, também calçada lá toda quebrada, toda danificada. Já fiz requerimento pedindo a substituição, nada é feito.
Escola Irmã Dulce, também, da mesma forma. Lajotas Antiga, nada foi feito. Mas eu quero me ater aqui ao requerimento que eu fiz, solicitando a edificação da calçada na rua Parigô de Souza, ao lado da Arena Cláudio Petrikoski. O dia que inaugurou a sede do Sicredi, tinha mais vereadores que estavam lá presentes. O presidente da cooperativa, seu Clemente Renosto, acredito que tenha pedido para os demais também. Olha, a minha parte o Sicredi fez, que foi a edificação da calçada ali para poder liberar a obra para colocar em funcionamento. Mas a arena ali foi liberado sem ter calçada na lateral da Parigô de Souza. Aí eu fiz um requerimento lá no mês 8, dia 26/8, se não me falha a memória. No dia 27 veio essa resposta. Em resposta ao despacho número 1 do memorando 26, tal, referente ao requerimento número 803/2025, de autoria do vereador Rodrigo, que requer ao Executivo Municipal a edificação da calçada em toda a extensão do lote 9 da quadra 0433, localizado na rua Parigô de Souza, bairro Bortote, lateral da Arena Cláudio Petrikoski, em conformidade com os preceitos da lei número 6.376, de 12 de dezembro de 2024, que dispõe sobre os padrões, construção, manutenção, conservação e uso das calçadas, partes integrantes das vias públicas e do sistema de circulação de pessoas e transporte no município de Pato Branco. Olha a resposta que veio. Esta divisão de fiscalização e obras informa que a análise é de competência do Departamento de Obras da Secretaria de Engenharia e Obras, juntamente com a Secretaria de Planejamento Urbano e Administração Municipal, a viabilidade da execução da calçada do passeio público no entorno da Arena Cláudio Petrikoski. Olha o absurdo. Sabe quem que assina? Secretário de Engenharia e Obras, senhor Osmar Brau. Aí eu fico perguntando, para quem que a gente vai ter que solicitar que seja feita a calçada? Em frente às escolas, ao lado da arena? Mas lá estiveram, né, vereador Rafael? Notificando os moradores da Parigô de Souza, dando 30 dias. Se não fazer dentro de 30 dias, conforme prevê a legislação vigente, multa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O próprio secretário de Engenharia e Obras aqui está tirando o corpo dele fora do problema. Mas a realidade é uma só. Está lá, para quem quiser ver, ao lado da Arena Cláudio Petrikoski, na Parigô de Souza, um imóvel de propriedade da prefeitura sem a calçada. Está na terra. E aonde já existe calçada, por mais que seja lajota, estão obrigando, fazendo o contribuinte gastar aquilo que não tem para se adequar à legislação.